Shalom, amados. Esse que nos fala é o ancião Lorival Filho, representante da congregação Paz em Sião. E nós vamos deixar aqui, amado, numa mensagem rápida, o seguinte item. A Escritura nos relata, não é estudo hoje, tá, amado? Hoje não é estudo. Tem uma série de estudos dentro da profundidade das Escrituras. Tem estudo muito profundo, estudo que por aí afora ninguém vai demonstrar, porque tem medo de entrar dentro das Escrituras, tem medo que a própria Escritura bata nele, porque sabe que as Escrituras é uma fonte de água que ninguém pode detê-las, e ela não poupa ninguém. O errado tem que se consertar, e ela determina o destino da raça humana. E eu quero aqui dizer, nessa mensagem rápida e objetiva, em Deuteronômio, no capítulo 28, e o versículo 15, diz assim: mas acontecerá que, se não ouvires a voz do Eterno Yahweh, para procurar cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos e preceitos que eu te ordeno, hoje virá sobre ti toda maldições e te alcançará. Todas essas maldições e te alcançarão. O negócio é sério. Qual é o melhor conselho que nós podemos dar? Que devemos obedecer, devemos guardar a leis judiciário, que é divididos entre estatutos e preceitos, e os 10 mandamentos, que é a lei moral do governo, do Todo-Poderoso, do dono do universo. E nós queremos deixar para vocês, muito importante, que muitas vezes a gente passa por desapercebidos. E muitas vezes a gente não está nem aí. Será que nós estamos bem com o Criador? Será que nós não temos nenhuma maldição de se libertar dela? Eu quero dizer aos nossos queridos, quando a gente vem ao Criador, que se convertendo dos nossos maus caminhos e se rendemos aos pés dele, abandonamos o mundo e as suas concupiscências, nós deixamos várias maldições que muitas vezes foi adquirida muitas vezes, arrumada, vindo através dos nossos antepassados, muitas vezes lançado por A, por B, por ser aquelas pessoas que muitas vezes não gostam de você. Muitas vezes essas maldições vêm do próprio pai, da própria mãe heritária, e muitas vezes vem também, meus queridos, muitas vezes o pai e a mãe, que às vezes o filho está no ventre, está ainda para sair do útero da mãe, e muitas vezes a mãe ou o pai amaldiçoa. É necessário entender que essas maldições, ela tem um remédio para ficar livre, para que todos fiquem livres. E esse remédio que as Escrituras nos dá o direito e nos concede, esse remédio é duas coisas, que daqui a pouco eu digo para você. E é necessário, quando o Criador colocou Moisés para guiar o povo de Israel, e disse assim para o povo de Israel: hoje vocês escolhem a vida ou a morte, hoje vocês escolhem maldição ou bênção, bênção ou maldição. E ele colocou uma série de bênçãos e colocou uma série de maldição.
E essas maldições nós adquirimos quando nós já estávamos lá no mundo. Quando nós nascemos sem um conhecimento de algo muito importante, que também eu vou dizer a você daqui a pouco. É necessário entender que essas maldições, vêm a maldições, tantas maldições que ela vem, muitas vezes a avareza, muitas vezes a maldição que vem cobrindo, às vezes, o egoísmo. É tanta maldição que se eu for dizer essas maldições em uma outra pregação, eu posso estar dizendo. Mas é tanta maldição, é tanta que você, meu querido que está me ouvindo, nem imagina. E essas maldições, muitas vezes, se as pessoas querer, casam com essas maldições. E aí vem a pobreza, que é uma maldição, quando a gente não obedece ao Criador. Aí vem a maldição das enfermidades, vem a maldição criada, porque existe enfermidade e existe doença. A doença é normal para o corpo humano, já as enfermidades já não é doença. A enfermidade, ela já vem atingindo o espírito como uma maldição. Tem que separar o que é doença e o que é maldição, que é a tal da enfermidade. Enfermidade é uma coisa, e doença é outra coisa. A doença, ela é criada pelo corpo quando está frágil, ou quando há uma abertura para a doença entrar. E a enfermidade já é proveniente do que o Criador falou aqui com Moisés. Para ser bem rápido, que a mensagem de hoje é bem rápida, outro dia nós vamos dizer os detalhes das concupiscências que traz as enfermidades e outras coisas, a avareza e outras coisas mais, que vai lá para o Apocalipse, no capítulo 22, que está relatado essas maldições, que se nós não se libertar, digo nós porque estou falando no plural, porque essas maldições, quando aceitamos o seu remédio, ficaremos livres. Está lá no livro da Revelação do Apocalipse, capítulo 21, e o versículo que é muito claro, está relatado. 21, pode ler todo do Apocalipse, que fala tudo sobre isso aí. E está relatado maravilhosamente, para que a gente tenha cuidado para não ficar naquele grande dia com essas maldições. Está em 21 do Apocalipse, no versículo que está relatado aqui no versículo 8. No versículo 8, veja aí na sua casa, e ainda tem 22 de Apocalipse, e que vai também concluir estas maldições. Pode ler todo o capítulo que tem a bênçãos e tem a maldição também no Apocalipse. Mas voltando, como não quero entrar numa mensagem aí dentro, não vou me aprofundar. Mas essas maldições que adquiridas por diversos itens das nossas vidas, que quando a gente faz duas coisas, agora eu vou passar essas duas coisas para você. A primeira coisa, meu querido, para ficarmos livres, é guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos breca essas milhares de maldições adquiridas no passado, adquirida pelos pais e as mães não convertidos dentro da verdade, adquirida também pela bruxaria, macumbaria, as invejas investidas, adquirida pelas praguejações de A e de B, adquirida de diversos tipos que é mandado. Aí torna-se maldição, que é as enfermidades. Então, meus queridos, pode ver lá que para nós ficar livre, temos que ter uma solução.
E o Criador colocou a solução. Ele colocou tudo que Satanás colocou para o ser humano ser ferido por essas maldições após o pecado de Adão e Eva. Mas depois disso, ele também colocou a solução, colocou o remédio. O remédio começa a receita. Os 10 mandamentos para ficarmos livres, que é uma série de maldições que eu não quero entrar, em outro estudo nós vamos entrar, passo a passo, sobre as consequências do ser humano, do comer ao beber, do agir até o dormir e ao se levantar. É coisas terríveis que se nós, quando digo nós, digo no plural, a todos os seres humanos e a nós, se não se libertar, em Apocalipse diz que ficarão de fora naquele grande dia. Ficarão de fora no dia que ele voltar para inaugurar o seu milênio aqui em Arushalai. Então, amados, essas maldições têm que ser destruídas. Como? Guarde os 10 mandamentos e viva. Viva, porque diz o Criador Moisés: aqui há as bênçãos para quem guarda. Essas maldições, olha, do 28, do 1 até o 14, olha, dá 2, 7. 7, 14. Aqui está, olha, a libertação. Aqui está o remédio. Eu tirarei e colocarei bênção para todos vocês. E aqui está a maldição das pessoas que não querem obedecer os 10 mandamentos, nem querem a libertação. Aí você pode dizer: mas o Messias levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados das nossas enfermidades. Sim, tudo bem. Fomos sarados das nossas enfermidades, fomos sarados, que as enfermidades, já falei, que é as maldições que atingem através das enfermidades e não a doença. Doença é uma coisa, tem que saber discernir doença e enfermidade. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que as maldições, essa que eu estou falando, na área da saúde, que tem a área da sobrevivência e a área espiritual, e as enfermidades, a área espiritual. Ele está comprometido e ele libertou da área espiritual, que é essa enfermidade. E aí você entende? Ele levou, sim, ele levou, mas para quem ele levou? Quem ele levou e quem foi esse povo que ele levou? Primeiro, veio a solução dos 10 mandamentos. Segundo, veio, junto com os 10 mandamentos, a lei judiciário, que é dividido entre estatutos e preceitos. E aí veio o Messias levando aquilo que se chama as maldições. Após o batismo, após a orientação, a receita, ele aí sim leva as enfermidades, leva as maldições e leva também a condenação, que era nós condenados pelo pecado de Adão e Eva. E para ter vida eterna, ele fez essa aliança. No passado era por sangue de animais, e hoje é pelo seu próprio sangue, abrangindo as nações, tribos e língua que recebem essa shalom, que recebem essa tão grande salvação, que hoje não é valorizada. Não é valorizado pelos líderes religiosos que não pregam o 10 mandamentos, mente que nem o diabo, desses líderes religiosos por aí afora, que não pregam a verdade, só prega tipo de dinheiro, campanha de dinheiro, mas nos faz uma campanha para mostrar dentro das escrituras os mandamentos, que é a solução para a humanidade ficar livre dessas maldições. Aí fica naquela que o Messias levou a enfermidade, e pelas suas pisaduras fomos sarados e somos salvos. Primeira receita foi dada para se livrar dessas maldições. Segundo, foi levado, se andamos de acordo com a receita. Se nós não andarmos de acordo com a receita, que o Todo-Poderoso Yahweh, que é o único que se fez carne habitou entre nós, essa grande salvação, ele não pode levar
se que não guardemos os seus mandamentos. Porque essas maldições era para poder ficarmos nós livres, temos que ter essa receita, se livrar, porque os 10 mandamentos ele prega. Você coloca o mezuzala nas suas portas. Toda vez que você for saudar, você lembra que a receita dos 10 mandamentos para ter vida no futuro. E aí sim, em a morte dele serviu de nada, esse serviu para um povo zeloso, especial de boas obras. E cadê as obras? As obras vivas é através da receita dos 10 mandamentos e a lei judiciária, que é dividida em estatutos e preceitos. E aí sim, o sangue dele, da nova aliança, tem valor sobre a sua vida. Aí sim, ele levou sobre si nossa dor, nossas enfermidades, nossas maldições, e pelas suas pisaduras fomos sarados da nossa enfermidade, que ela nasce espiritualmente, pela maldição que foi revelada através do Criador, lá em Deuteronômio capítulo, que foi lido 28, versículo 15 até o 21. Vamos ter cuidado, meu amigo. Guarde os 10 mandamentos, que esse é o dever, Eclesiastes 12:13, de todo homem na face da terra. E prova tanto, meus queridos, que esse povo ficará livre, e naquele dia voarão livre desse mundo pesado, desse mundo que está tesourado, condenado para a destruição eterna, deste mundo que milhares de crentes estão agrudados nesse mundo, estão agrudados nesse mundo. Os líderes religiosos estão aí agrudados, prega tudo, menos a verdade, menos a lei do Criador, menos os 10 mandamentos, ensinando o povo somente, muitas vezes, fazer propósito, mas sem conhecer a verdade. Isso não é libertação, isso não é libertação, isso não é ter em pé a promessa que o Messias fez e levou, porque aí não passa a levar, porque a pessoa continua com a mesma maldição, e a mesma maldição leva à morte. E essa morte que eu estou falando é a morte física e a morte espiritual, que é a morte da desobediência, é a morte das transgressões dos 10 mandamentos, é a morte que muitas vezes você não está nem aí, e muitas vezes deixa de entender as escrituras para dar vez, e está grudado a pastor, está grudado a anciões, está grudado a rabinos, está grudado a missionário, está grudado a tanto tipo de líder, a bispos, e por aí vai. Se agrude, meu amigo, na lei do Criador, nos 10 mandamentos, e viva, e valorize, como está lá em Apocalipse, para encerrar, está lá em Apocalipse, um povo que ficou livre das maldições, ficou livre da condenação, com essa receita que eu estou passando pelo Ruá, pelo Espírito do Santo, para você nesta noite. 14:12 em Apocalipse diz assim, ó, para essa receita ficar livre das maldições que eu citei quase agora, que eu não falei nenhuma delas, que são milhares. Os que guardam os mandamentos de Yahweh e tenham fé no sacrifício dele mesmo, na forma de verbo criado como filho. Aí sim. E a maldição de Satanás? E a ira dele? 14:12. Irou-se o dragão contra a mulher, foi fazer guerra ao resto, que deixou as maldições que ele lançou e foi pelejar com esse povo que guarda os mandamentos de Yahweh e tem a fé em arrojo da forma que ele levou as enfermidades, levou as maldições. Guarde os 10 mandamentos e viva. Shalom, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham entendido essa mensagem. Bote em prática, porque a hora final estamos se aproximando. A hora final do juízo do Eterno, que ele virá
trazendo juízo como invasão terrível sobre toda a terra. Ninguém se esconderá, nem poderoso, nem rico, nem pobre, nem raça, nem tribo, nem língua, ninguém se esconderá. Ninguém poderá ficar livre do que vai acontecer. Tentamos para o que vem aí, e ele virá com poder e majestade e autoridade e glória. Shalom, meus queridos. Que o Eterno abençoe a todos. E bote em prática, que você vai ver a diferença na sua vida. Shalom.